de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Primeiro o Senhor apresenta para João na ilha de Patmos, escreve o que você está vendo, né? Ele entende que é Jesus, o anjo, ele tem toda a visão do trono do Senhor, e aí ele fala: agora você escreve essas cartas e entrega aos pastores da igreja, ou seja, entregue à igreja. E quando João sai da ilha, ele vai e entrega as cartas às 7 igrejas. Jesus, ele sempre vai nos trazer uma correção, mas ele vai nos trazer as bênçãos também. Dessas 7 cartas, todos nós, que entende um pouquinho do Apocalipse, a gente quer receber a carta de Filadélfia, que é a carta que o Senhor Jesus diz: olha, eu conheci, que na sua fraqueza você se manteve fiel a mim, você me honrou. Ele não faz nenhuma correção à igreja de Filadélfia, ao contrário, ele diz até que na igreja de Filadélfia eles sobreviveram, estando o próprio Satanás dentro da igreja. Essa é a igreja que a gente entende para a igreja perseguida, né? Aquelas pessoas que vivem em países de grande perseguição. Essa é a igreja que Jesus manda para eles. Para nós que vivemos na nossa igreja, a nossa vida cristã, o Senhor tem 7 cartas, que em todo momento serve para cada um de nós. Elas representam, né, a totalidade daquilo que Cristo tem a dizer para nós na nossa trajetória. E o Senhor nos presenteou com essa carta hoje, né? Essa carta que todos nós paramos para saber o que é que está escrito e entender o que está escrito. Porque Jesus é o médico que desengana para a vida. Você sabe esse termo, né? Quando a gente, antigamente, eu peguei esse termo, né? As pessoas chegavam simples, falavam assim: o médico desenganou ela. O que dizia isso, né? Quando uma pessoa chegava e falava assim: o médico desenganou, significa que não tem jeito, já era, vai morrer. Era o jeito que se tinha de saber. Você chegava para visitar alguém: olha, o médico já desenganou. Ou seja, vai morrer, porque esse é o veredito, né? E esse é um termo antigo, é um termo que diz isso. Então as pessoas já sabiam: olha, ele foi desenganado. Sabe, fulano foi desenganado pelo médico. Era só questão de dias que a pessoa iria morrer, não é? Então esse era o prognóstico. Esse é o prognóstico médico. Hoje tem tanta forma de dizer isso, né? Só, olha, talvez não resista, já fizemos tudo. Olha, vai ter um monte de conversa, né? Do médico, quando você está, né? Nosso último contato que eu tive com isso, uma pessoa que sofreu um acidente, né? Grave na nossa igreja, o Hamilton, e nós todos nos dirigindo ao hospital, e eles vinham paulativamente. Era como assim: olha, o gato subiu no telhado, olha, a situação dele é muito crítica, olha, vocês já chamaram, né, os familiares. E aí a gente já sabia que ele estava desenganado, né, que eles estavam tentando de tudo. E aí vem uma pessoa, vem um médico, vem, né, todo aquele ritual para dizer que a pessoa havia morrido, né? Antigamente era mais fácil: ó, está desenganado, né? Ou seja, vai morrer. Mas Jesus nos desengana para quê? Para a vida. Quando Jesus nos desengana, não tem jeito, você vai viver. Não tem jeito, ó, você foi desenganado por Jesus, você vai viver. Olha que interessante isso, não é? Jesus, ele nos traz o desengano para a vida. Por quê? Porque ele venceu a morte, porque ele passou aqui na terra, porque ele nos deixou em vitória, e além disso, nos mandou cartas. Toda a Bíblia, né, essa é uma palavra de Deus. Nós que cremos nisso, nós que sabemos que o Senhor escreveu para nós, deixou esse recado escrito, nós que já não temos mais aquela confusão na cabeça: ah, mas quem escreveu a Bíblia foram homens, foram pessoas que passaram, eles podem ter escrito o que eles quiseram. Para nós já não temos mais essas questões, porque a gente entende que a palavra do Senhor foi deixada para nós de forma escrita, para a gente poder ter a revelação daquilo que o Senhor quer para nós. E nessa noite, o Senhor está nos falando
por meio dessa igreja de Laodiceia, por meio dessa carta que ele entregou. Imagina a cena, está lá todo mundo e de repente chega João, que todos pensavam que ele havia morrido, porque ele sumiu, e de repente vem João, né, o velhinho já, o apóstolo, entrando na igreja, né, bate lá na igreja, na porta da igreja, todo mundo, será que vem? O que vem ainda? Porque havia perseguição. Não sou eu. O apóstolo João, abre a porta, né? Entra João. E aí João fala, olha, o Senhor, uma carta aqui para vocês. Eu gostaria de ler essa carta para a igreja de Laodiceia. Já pensou que susto? Mais susto ainda pode ler o que ele leu, né? Já imaginou os olhos do povo de Laodiceia? Todo mundo parou. Laodiceia era um centro, um entroncamento, uma cidade importante do Império Romano. E ali as pessoas tinham acesso à medicina, tinham garimpeiros, tinha muito ouro, saía dali, e a empresas têxtil, né, da época estavam ali em Laodiceia. Sabe Lídia? Lá em Atos dos Apóstolos, que tingia, né, os tecidos e vendia, onde Paulo a evangelizou e acabou crescendo uma grande igreja na casa dela. Então, o tecido vinha aqui, de Laodiceia. E essa tinha uma igreja já em Laodiceia, uma igreja que era uma igreja com pessoas que estavam ali, que tinham acesso à medicina, acesso à riqueza, acesso a tecido, e, no entanto, elas estavam vivendo um cristianismo, como o próprio Jesus falou, morno. Elas estavam com uma certa dificuldade ali, na expressividade da vida delas. E essa palavra, ela vem nos dizer, né, que talvez muitos de nós estejamos enganados. Talvez a gente esteja enganado em alguns pontos da nossa vida, ou talvez a gente esteja vivendo de uma forma morna, uma forma, né, a vida, tocando a vida, a nossa vida cristã. Nós estamos chegando no final do ano, né, um ano que passamos, né, que pudemos passá-lo, mais um ano, e a gente precisa perguntar, como é que está você? Espiritualmente? Como é que está a sua vida espiritual? Né? Que ela é cheia de altos e baixos, eu não tenho dúvida. Todos nós somos assim. Mas como é que está essa gangorra? Está difícil de subir? Às vezes a gangorra está só embaixo. Então Jesus, ele precisa vir e nos desenganar para a vida, nos tirar dessa circunstância morna, desse meio aí que a gente vive, e nos trazer, talvez nos reavivar, já que a carta foi escrita para a igreja, nos trazer a uma nova reflexão sobre o que é a igreja. O que é a igreja, né? Para você, para mim. O que é a igreja para nós, Missão Atos, que vivemos como o corpo de Cristo? Falamos tanto nisso, né? Nós somos o corpo, Jesus é a cabeça, a gente vem batendo nisso. Olha, a igreja local, tem a igreja do Senhor, né? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. É na igreja que, né, eu quero levar, ver os valores cristocêntricos, e assim, trabalhando, né, esses valores durante o ano, e às vezes a gente não se dá conta de que a igreja é um local que está morno também, para mim. Então, que decepções você tem tido com a igreja em geral na sua vida? Que decepções você tem em particular com a igreja Missão Atos? Vou além. Que decepções você tem com você mesmo, como membro de uma igreja? Porque a gente vai passando e de repente a gente precisa parar e fazer essa reflexão. Por quê? Porque Jesus não gosta da gente morno. Ou ele quer a gente frio, ou quer a gente quente. Esse meio do caminho aí, né? Esse caminho do meio, isso é do budismo, tá? Já vou falando para vocês. O caminho do meio é o caminho do budismo. O cristianismo não tem caminho do meio. O cristianismo tem caminho ou quente ou frio. E nós precisamos fazer essa reflexão. Quem é? O que é a igreja? Quem é você na igreja? Como está a nossa igreja? O que é fazer parte desse corpo de Cristo? Primeiro que essas cartas, elas mostram o quanto que Jesus está preocupado com a igreja.
Hoje nós sabemos que quem é que vem e coordena e alavanca a igreja é o Espírito Santo. A gente sabe que hoje é o Espírito Santo que está aqui e ele sempre vai testemunhar de Jesus, ele habita em nós, e se o Espírito Santo não quisesse, não tinha igreja nenhuma sobre a terra. Certo? Está claro isso para nós? Se o Espírito Santo quiser acabar com as igrejas, ele acaba? Acaba, não é? Está sobre o domínio dele, sobre a primazia do Espírito Santo. Agora, a igreja que nós pertencemos, essa que nós construímos às vezes, dentro de nós mesmos, a gente precisa saber que ela é importante para Jesus. Por quê? Porque nas cartas ele via os candelabros, que era a igreja, e ele via o próprio Jesus andando entre os candelabros. Jesus supervisiona a igreja dele, é claro, é o corpo dele. Ele tem total interesse em supervisionar o corpo dele, ele tem total interesse em nos tirar do engano. Jesus quer que a gente saia do engano. Jesus quer que a gente, de fato, entenda qual é a nossa dentro da igreja. Por que é que nós estamos na igreja? Para que serve a igreja na nossa vida? E por que a igreja é o melhor lugar do mundo para a gente estar? Por que a igreja é o melhor lugar que tem para a gente ir? Isso nem sempre foi uma verdade para mim, e tenho certeza que nem sempre foi verdade para você. O último lugar que eu queria entrar era um lugar de igreja, de crente. Aliás, de qualquer igreja. Não queria. Eu não queria entrar em lugar nenhum que eu achasse que ia dominar, que ia mandar eu fazer isso ou aquilo. Me colocar uma série de regras, e leis, e normas, e dogmas. Só que hoje, quando a gente para e começa a refletir e experimenta a igreja como corpo, e experimenta ser membro desse corpo, vinculado a esse corpo, recebendo a vida e o prognóstico que o Espírito Santo traz, sendo desenganado para a vida por Jesus Cristo, pense no lugar que eu quero estar. Eu quero estar na igreja. Às vezes o pastor fala assim, mas você está de folga. Eu falo, mas eu quero ir. Não é? Eu quero ir. Eu tenho as férias, eu tenho férias, mas eu não estou tirando férias de Deus. Posso estar tirando férias dos meus afazeres, mas eu amo ouvir a palavra. Eu amo, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu amo ouvir os sermões. Eu amo os sermões que o meu pastor prepara. Eu me abasteço deles. Por quê? Porque eu tive uma experiência com o Senhor, eu tive uma experiência com a igreja, e não pensem vocês que a minha experiência com a igreja foi sempre positiva. Não foi positiva. Primeiro impacto com Jesus foi positivo, mas com a igreja de Jesus, eu tinha altos problemas, porque eu falei, não preciso de igreja para ser crente, e fiquei 12 anos fora da igreja. E não queria saber de igreja. Por quê? Porque tinha uma série de críticas acerca das pessoas, da igreja, da recepção. E eu não conseguia entender a igreja como corpo. Mas a igreja é o melhor lugar para ir. Por quê? Porque é na igreja que eu me confronto com as coisas que eu estou fazendo de certo, com as coisas que eu estou fazendo errado, e é na igreja que eu posso compreender as promessas de Deus para a minha vida. A igreja é um confronto, onde você vai ser afirmação, local de afirmação para aquilo que você está fazendo de correto, é um local de correção para aquilo que nós estamos fazendo de errado, e é um local para a gente ouvir as promessas de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não estou ouvindo a palavra de Deus, o que vai acontecer com a minha fé? Ela vai ficar minguadinha, mirradinha. Então, hoje, a igreja, para você, é o melhor lugar para você ir? Será que a igreja é esse lugar para você? Ou é um lugar de obrigação, é um lugar de culpa, é um lugar de medo? Não é? Hoje eu estava conversando com a Andréia, e ela dizendo uma coisa tão interessante, né? Ela falando assim, olha, que ela viu uma pesquisa, um estudo,
uma pessoa, não sei se é psicólogo ou não, mas ele pediu permissão para os pais, filhos de 11, 12 anos, 13 anos, pediu permissão para os pais para fazer um experimento com as filhas. E ele entrou na rede social, começou a se comunicar com essas meninas nas redes sociais e foi, né, conversando, falando, e marcou um encontro com elas, à noite, escondido, onde elas saíam de casa de madrugada. E a hora que elas entravam no carro do cara, elas davam de cara com o pai e com a mãe. E os pais falavam assim: não, minha filha não vai entrar. Imagina, minhas filhas não vão entrar. Todas saíram de casa de madrugada e entraram num carro de um estranho. Olha que absurdo isso, que loucura ver esse estudo. Eu fiquei apavorada, como ela ficou apavorada, né? Ela tem filhos também. Ela falou assim: Denise, eu fiquei impressionada. Todas as meninas, 11, 12, 13 anos, saíram de casa de madrugada, escondido, para entrar no carro de uma pessoa estranha, porque o cara conseguiu, pelas redes sociais, convencê-los a fazer isso. E aí eu fiquei me perguntando, qual é o único lugar que a gente pode colocar valores e convicções no coração de uma pessoa, para ela abrir mão e não mentir para pai e mãe, mas honrar pai e mãe? Numa igreja, não é? Por quê? Porque eu sei, você sabe, pela nossa experiência pessoal, que quando eu vou para a igreja e eu tenho um encontro com Cristo e o Espírito Santo habita em mim, a hora que eu vou fazer uma coisa errada, o que acontece com cada um de nós? O Espírito Santo dá uma, né? E você tem um constrangimento. Tem ou não tem? Tem. Então, qual é a única esperança de vocês, pais com filhos jovens? É que ele tenha tido uma experiência com o Espírito Santo, porque você sabe que se ele for fazer alguma coisa errada, o pé vai doer na orelha dele. Ele pode até fazer, mas que ele vai sentir o constrangimento e ele vai dar conta de confessar para você, ele vai. Onde a gente encontra isso? Na igreja. Onde você encontra hoje casamentos que vem alguém e fala assim: filho, presta atenção, aguenta mais um pouquinho que vai passar. Espera, eu vou orar por você. É assim mesmo, mas isso passa. Onde você ouve isso? Na igreja. Porque na terapia você não ouve. Com seus familiares você não ouve, tá? Quero dizer, já vou dizendo de antemão. Dos seus amigos você não ouve. Sabe o que você ouve? Você para, tonta. Quem está aguentando? Mas na igreja você não vai ouvir ninguém falando isso. Então, a igreja é o melhor lugar para eu ir? É o melhor lugar para você ir. É na igreja que eu sinto o constrangimento. Que igreja? Essa igreja que eu me envolvo, essa igreja corpo, essa igreja que tem as pessoas, para me trazer os valores bíblicos, as pessoas que fazem aquecer dentro de mim, talvez o momento da mornidão. Ou que faz esfriar, talvez o momento da paixão e de cometer algum erro. A igreja é o lugar que me leva para o quente ou para o frio, mas ela não pode me deixar no morno. Então, se a igreja estiver nos deixando do morno, Jesus manda uma carta para nós e fala: presta atenção que eu estou ao ponto de te irritar. Ele é duro, claro que ele é, mas ele é um médico que fala: compre colírio de mim se você quer enxergar. Você que é rico, quer ter riquezas, não fique pensando que você é rico porque você tem ouro. Compre ouro de mim. Eu sou o Deus do ouro e da prata. É de mim que você tem que vir buscar o ouro. Ah, você está achando que você está bem vestido com as roupas de marca? Eu tenho a roupa branca que foi lavada no meu sangue, e que é por meio dessa roupa que você pode andar de cabeça em pé nesse mundo. Então, onde é que você pode ouvir as promessas do Senhor de riqueza, de cura, de libertação, se não na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Mas uma igreja que não é morna, uma igreja que é quente ou fria. Por quê? Porque é ali que eu vou saber o que eu estou fazendo de certo, é ali que eu vou saber o que eu estou fazendo de errado, sim.
Por que que a gente vaza da igreja quando a gente peca? Aliás, se fosse o contrário, né? Quando a gente está errado, aí que a gente devia vir para a igreja mesmo. A gente sabe que a gente vai ouvir, que a palavra do Senhor vai cravar. Então, aí o pior lugar que eu quero ir é na igreja, quando eu estou errando. Eu quero é vazar da igreja. Quem é que pode me auxiliar e me conter nas coisas que eu faço de errado? Ninguém está vendo. Senão, a igreja, o compromisso com o corpo de Cristo. Passei uma experiência algum tempo atrás. Terrível experiência. A gente discipula, na época era mentoreamento, né? E tem as pessoas, os líderes. E um dia, eu tive muita vontade de tomar cerveja. Mas muita vontade. Falei, vou tomar uma latinha, comprei uma latinha. Aí não comprei uma latinha, eu comprei uma latinha. Já gelada, né? Falei, ninguém tá vendo. Entrei no meu carro e falei assim, vou, né? Pra onde? Vou pra cidade de refúgio, né? Aí no caminho eu falei, pô, mas lá é a igreja, caramba. Como é que eu vou tomar cerveja na igreja? O que os jovens vão pensar de mim? Já pensou se chegar lá, né? Aí fica na minha cabeça, gente, é podre isso, mas é verdade, a igreja que faz isso. Quem que podia fazer isso pra mim? Bom, na minha casa não pode, tem minha irmã, né? Tá certo, então vai. Aí, mas pra onde que eu vou? Para onde que eu vou? Para onde fugirei da tua presença, ó Espírito Santo? E o raio da lata ali, e eu dentro do carro já sei, vou parar embaixo de uma árvore e tomar a cerveja. Aí parei o carro, no meu carro eu posso, né? Aí eu abri a cerveja e o Espírito Santo, é bacana, quero ver se eu subir lá um dia e pregar. E aquilo foi insuportável. Uma lata de cerveja. Nossa, pastora, que radical. Radical mesmo. Como que eu posso falar do Senhor Jesus se eu não for radical? Conclusão, joga-se fora a cerveja, né? Pare com isso, confessa logo o teu pecado e vai resolver este problema. Eu fiquei muito feliz com a presença do Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque eu entendo que a igreja hoje para mim é o melhor lugar para eu ir. Me deixa sozinha, que eu sei que não vai dar certo. E você? A igreja vem te confrontar, a igreja vem te colocar a espada, não para te acusar, porque isso e julgar, porque isso só Deus pode fazer com a gente, mas para nos trazer umas experiências dessa e a gente ver que de fato a gente já entregou para o Senhor, e aquilo passa a ser uma experiência importante até para quando tiver um jovem falando, não, ó filho, é possível, viu? Eu sei que é possível. Pastora, é possível você vencer algumas coisas na sua vida. Por quê? Porque a igreja é a presença do Espírito Santo. Então aqui, vamos abrir a nossa carta nessa noite? Vamos abrir a carta que o Senhor trouxe para nós? Vamos abrir o coração? Estou abrindo meu coração para vocês. De uma experiência já com o pastor. Não, foi com o pastor mesmo. Não é? Chegando para vocês, estou abrindo. Será que você pode abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus? Para tirar a mornidão do teu coração? Para tirar, não é isso? Porque quando a gente entra numa igreja, a gente é como se estivesse entrando nos cômodos de uma igreja, de uma família. A igreja não é a família do Senhor? Então você está entrando na igreja, você precisa entrar como se você estivesse entrando numa casa. Você já entrou na casa de alguém de uma forma inesperada? Já entrou? Chegou assim, supetão, na casa de alguém? É tão engraçado, né? A gente chega, muitas vezes, chega lá, normalmente você avisa, né? Mas algumas vezes você bate lá, tá andando, puf, bate na casa de alguém. Logo você faz o quê? Que você corre fazer o quê? Você vai receber, vixe, é a pastora que está aí, vixe, é o pastor que está aí, deixa eu correr arrumar a minha casa, deixa eu tirar a toalha ali que está em cima do sofá. Ah, não tem jeito, normalmente você vai querer dar uma arrumada na sua casa. Normalmente
Você vai querer, a pessoa entra, você vai querer se desculpar pela situação. Você me desculpa, eu cheguei agora, eu cheguei atrasada, não deu tempo de arrumar, a empregada não veio essa semana. A gente sempre quer dar uma acochambrada na situação, né? Uma escondida, põe para debaixo do tapete, né? Põe as sacolas ali. Lá em casa é engraçado, gente, eu moro com a Dinês, você sabe, né? Aí, a dica é o seguinte: essa semana vai ter célula, viu? Já sei que é para eu não deixar a coisa bagunçada. A dica dela é essa: vai ter célula aqui em casa essa semana. Ai, Senhor, eu sei que eu vou, né? Dar uma geral do banheiro aí, né? Vai combinado. Quando ela fala na semana, que o negócio está azedo. É bom quando ela fala no dia: hoje tem célula, sinal que eu mantive arrumadinho, né? Aí eu tenho só que dar uma cochambrada. Mas quando ela vira para mim: essa semana tem célula, eu falei: ai, deixa eu olhar a louça, deixa eu olhar o banheiro, deixa eu arrumar, porque o pessoal vai entrar aqui em casa. A gente fica encanado mesmo, né? A gente fica encanado, quer arrumar, não é isso? A igreja, às vezes também, a gente entra na igreja, a gente fica encanado e quer arrumar algumas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus entra de supetão. Ele é educado, ele bate. Ele bate na porta. Como é quando a gente olha lá, não, é Jesus. É Jesus, está batendo na porta, e agora? Azedou. Como é que eu vou escolher dele? Então Jesus está entrando aqui na nossa casa hoje, né? Na nossa casa igreja, na nossa casa templo. Ele chegou de supetão. Você não precisa se desculpar por nada, porque na igreja tem roupa espalhada, tem mancha na parede, tem cocô do cachorro no canto, tem lama no sofá, tem a xícara de café e os pratos em cima da mesa que estão sujos assim, tem a toalha molhada lá no banheiro, tem a cueca do teu filho enrolada lá no canto da casa. Não adianta, a igreja é um cômodo de uma família e é aqui que a gente vai encontrar todas essas coisas. Por quê? Porque nós somos uma família, essa casa é nossa, e Jesus entra nessa casa, e não adianta a gente ficar dando desculpa para ele, porque ele não está nem aí com a roupa no chão, com a parede manchada, com a louça suja. Ele está aí para ouvir você, ouvir a mim. Quando Jesus vem nos visitar, ele vem para nos ouvir, e não é o que nós falamos que muda a circunstância, é o que Jesus ouve que muda. Porque quando ele ouve que ele está sentado aqui com a nossa mesa, sentado ouvindo o nosso bate-papo, conversando, ele sempre vai perguntar: como você está? Como que você está? Imagina Zaqueu: Zaqueu, desce daí que eu vou dormir na tua casa. Zaqueu, acho que deve ter a correria mais grande de Zaqueu na vida dele foi aquela. Ele deve ter descido ali: senhor vai para minha casa, senhor. Foi tão vup, né? Mulher, o homem está vindo aqui, o pregador está chegando, e está chegando com um bando de gente. Imagina, né, essa mulher diz aqui não entra. Ai, que eu tenho que fazer isso, tenho que arrumar a casa. Já era, ele já estava na porta, batendo: ó, Zaqueu, posso entrar aí na tua casa? E foi uma festa que Zaqueu fez para Jesus. Então o que acontece quando Jesus bate na nossa igreja para entrar, bate na sua casa para entrar, bate no seu coração para entrar? Você vai ficar preocupado com as coisas, ou você vai ouvir o mestre com o que ele tem para falar para você? Que se dane a louça da pia, entendeu? Não quero nem saber se a roupa está suja para lavar. Preste atenção, porque às vezes as coisas ficam mais importantes que as pessoas. As coisas não são mais importantes que as pessoas. Cuidado quando você fica pondo impedimento, às vezes, para a igreja aí na sua casa, a célula. Por quê? Porque eu não dou conta de limpar a minha casa. Quando nós entramos na igreja, nós entramos nos cômodos de uma família. Você não se importa de chegar na sua casa e ver as coisas fora do lugar. Se você se importa muito com isso. Outro dia, um tempo atrás, eu conversei com uma família. A mulher falava para mim: gente, foi uma cura daquela mulher impressionante. Uma cura. Ela dizia para mim assim, que a pessoa entrava na casa dela, ela ficava observando onde que a pessoa estava pisando, porque a hora que ela ia embora, ela ia limpar por onde a pessoa andou. Ela não ouvia
conversa. Ela, você entendeu? A neura da limpeza, a super neura, era tão grande daquela mulher que ela não conseguia usufruir da visita. Ela não conseguia usufruir da presença da pessoa na casa dela, porque ela ficava olhando para as coisas. Eu já vi mães, eu vi uma conversa maluca, onde os filhos, a mulher falou assim para mim: eu gostaria que meus filhos fizessem cocô antes de vir para casa, para não usar o banheiro. O filho! Eu não suporto que eles venham fazer cocô dentro de casa. Eu queria que eles fizessem para a rua, chegassem em casa e não usassem o banheiro. Olha que satanismo louco na cabeça dessa mãe. E isso teve que ser quebrado. Percebe? A gente é uma família. Então, quando a gente entra aqui na igreja, se a gente for olhar, né? Se ajeitar todo mundo bonitinho para entrar aqui, filho, não entra. Pense num lugar cheio de gente problemático. A igreja é um ambiente do quê? De pecadores. Não, porque eu não acho que eu sou certinha. Eu não acho. Também não acho que você é certinho. Eu acho que você é um pecador redimido pelo sangue do Cordeiro, que o Espírito Santo habita em você, que você é filho e filha de Deus, que você é filho do Altíssimo, que eu tenho que olhar para você e ver a minha irmã, ver o meu irmão na fé. Eu tenho que olhar e saber que você um dia vai errar. E que nós temos um caminho para quando a gente errar. E que esse caminho é a igreja que nos mostra. Quando entramos na igreja, entramos nos cômodos de uma família, os cômodos do Criador, nos cômodos que o Senhor nos traz, nos cômodos em que o Pai nos disciplina. Olha o versículo 19: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. O Senhor sempre vai nos trazer a necessidade do arrependimento, mas Ele nos dá uma carta dura. É duro ouvir isso, né? Você está morno, eu vou te vomitar. Mas Ele sempre nos dá o caminho. Mas olha, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha que promessa linda que o Senhor está dizendo para a gente sair da mornidão, para a gente entender a igreja como uma família e não estar nem aí com os erros uns dos outros, mas estarmos em vencer um Cristo Jesus para sentar com Ele no trono. Olha que coisa linda, que repreensão. Então a igreja sempre vai me tirar do engano, sempre. Em Lucas 5,32, Jesus veio chamar pecadores e não justos ao arrependimento. São os doentes que precisam do médico e não os sãos. E a gente precisa parar de ter o nosso relacionamento conosco e com a igreja de acusação, de julgamento, de olhar o outro, de preconceito. Quando você vai no hospital, é engraçado, né? Eu sei que coisa dura nesse hospital, só tem doente. Você fala isso? Né? Que saco, só tem doente nesse hospital. Ou então você vai lá no Hospital Bezerra. Nossa, que loucura, hein? Só tem louco aqui. Né? É claro, lá é um lugar para ter doido. O hospital é um lugar para ter doente. Ou então você chega numa escola e fala: só tem criança aqui, né? Só tem criança que não sabe nada. Claro, criança está lá para aprender. Ué, é o lugar que ela está. E na igreja, quando a gente entra, a gente tem que falar o quê? Só tem gente certinha? Só tem gente bonitinha? Só tem gente que acerta sempre? Não, eu tenho que falar o quê? Aqui só tem pecador. Bem-vindo mais um pecador para o nosso meio. Glória a Deus por isso. Mas um pecador que tem um caminho para vencer o pecado. Um pecador que tem um caminho para a vitória. Um pecador que tem um caminho deixado para o Senhor para ter uma vida e uma vida em abundância aqui na terra. Um pecador que tem as promessas do Senhor. Um pecador onde a gente sabe dos enganos que a gente precisa sair. A gente sabe que é nesse lugar que a gente não pode ser morno na nossa vida. É nesse lugar que a gente precisa ter convicções.
E o único lugar que é possível de nos dar convicções sem nos julgar é a igreja. Porque a palavra do Senhor diz que eu não devo julgar ninguém, nem a mim mesmo. Quem julga é Deus. E é um Deus de misericórdia. E as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Se eu entendo igreja assim, com esse lugar que eu posso errar, que eu posso estar, porque eu sei que ela vai me mostrar os meus enganos, para eu sair da mornidão. Então aqui é o melhor lugar para você estar. Aqui é o melhor lugar para nós estarmos. Aqui é o melhor lugar para a gente poder confessar os nossos pecados ao Senhor. Porque a igreja é um lugar onde a luz de Cristo é demonstrada. A luz de Cristo é demonstrada. Lembro a primeira vez que o pastor também me pediu para eu pregar. Eu mal sabia lá que eu queria pregar, esse negócio todo de pregar. E aí ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Todas as vezes que você for pregar, todas, você tem que falar de Jesus Cristo. Todas as vezes você tem que falar de Jesus Cristo. Não importa o sermão, se é do Antigo Testamento, se é do Novo Testamento, é sobre Jesus. Se você não esquecer disso, vai ser uma benção. Eu falei, haja criatividade para pregar sobre Jesus Cristo. Pensei comigo, né? Mas será que tem tanta palavra assim para pregar de Jesus Cristo? E aí você vai estreitando o seu relacionamento com Jesus e você vai lembrando, né, dos esbarramentos que você teve ao longo da sua vida. E aí você vai saindo desse engano. Você vai entendendo que Jesus é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne, Ele andou entre nós, Ele nos restaurou, Ele vai voltar por amor a nós, Ele intercede pelo Pai, Ele anda conosco, Ele nos chama, Ele está todo tempo sendo apresentado pelo Espírito Santo. Jesus é Deus. E aí sim a gente entende o porquê da igreja e por que Ele veio aqui nos deixar esse legado chamado igreja, que veio o quê? Por quê? Porque Ele nos desengana para a vida e não para a morte. Como hoje, entrevista para o batismo, hoje nós tivemos lá o dia todo entrevistando para o batismo, e eu achei tão lindo de uma pessoa que eu entrevistei, ela, né, falando sobre algumas coisas, ela virou para mim e falou assim, isso, pastora? Não, isso eu já venci. Eu não tenho mais problema com isso. Falei, não, por quê? Como é que você venceu? Não tem alegria maior do que eu largar disso por causa de Jesus. Ela não tem nem um ano de batizado, muito pouco tempo ela frequenta a igreja, mal ela frequenta a igreja, ela vai mais na célula, e ela diz isso, ela falou, isso, eu não tive problema nenhum em largar disso. Por Ele, ela disse assim, por Ele eu faço qualquer coisa. Gente, que coisa linda ouvir isso. Que coisa linda. Por Ele eu faço qualquer coisa. Por Ele eu largo qualquer coisa. Por Ele eu me envolvo em qualquer coisa. Ela de fato, ela descobriu o amor de Deus o Pai pela vida dela. Ela descobriu Jesus como Salvador e ela tem o Espírito Santo dentro do coração dela. Então, a igreja é esse lugar para nos tirar do engano. O engano de que a gente acha que a igreja é um lugar perfeito, que eu sou perfeita, de que o outro que tem problema, eu não tenho. A igreja é o local para a gente criar convicções. A igreja é o lugar para a gente viver essa efusão de alegria que o Espírito Santo traz para nós. A igreja é o lugar para a gente ser confrontado com a palavra e mudar. Quais são os espaços hoje que você tem que te levam a mudar? Porque se você não está mudando, você está morno. Se está morno, Jesus está a ponto de te vomitar. E aí, qual é a saída dele para nós? Hoje, o que ele está dizendo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor está batendo na porta do seu coração, porque a igreja é um lugar onde você é convidado para jantar com Cristo. A igreja. Imagina hoje que você está esperando alguém que você quer muito na sua casa.
Você prepara o jantar, você arruma a mesa, você espera ansiosamente essa pessoa, é ou não é? E aí, essa pessoa chega, ela senta para jantar com você, e aí você vai limpar a casa. E aí você vai ficar olhando onde ele pisou para passar o pano depois. Sempre a palavra do Senhor é um chamado a esse banquete. Todas as vezes que você vai orar, é um banquete. Todas as vezes que você vai ler a Bíblia, é um banquete. Porque Jesus tem fome de comunhão conosco. Ele tem essa fome. Ele está batendo a porta. E ele fala, se alguém ouvir e abrir. Quem abre a porta? Quem está dentro ou quem está fora? Quem está dentro. É Jesus batendo. Quem tem que abrir a porta? Quem está do lado de dentro. A igreja é onde nós somos convidados para esse jantar. Jesus está dizendo a cada um de nós que o jantar é um momento de uma conversa profunda e pessoal com Jesus. Profundo e pessoal. E o único lugar que a gente sabe disso é quando a gente participa dessa vida dele. Da vida dele. O corpo dele. Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Então, quando o Senhor nos convida, e Ele faz barulho, e Ele chama, igreja, abre a porta para mim que eu quero entrar. Filho, meu filho, abre a porta. E às vezes a gente está com tanto barulho dentro da gente, que a gente não ouve Jesus batendo na porta. E ele está fazendo um estardalhaço lá, porque não tem vergonha nenhuma. Desce daí, Zaqueu, que eu vou dormir na tua casa. Sua mulher pode achar ruim, mas eu vou dormir lá essa noite. Jesus está batendo na porta e gritando para te chamar, para você abrir a porta para Ele. Mas é você que tem que abrir a porta, porque essa porta, o trinco, a chave está para o lado de dentro. É você que tem que destrancar. E quando você destranca, Ele chega e Ele faz barulho. Quantas vezes Jesus já fez barulho para você abrir a porta? Para você abrir e você entender a presença dEle, Deus, que veio em forma de pele, de forma de cor. Ele veio colorido para nós, Ele tinha pigmento. Era o Deus, Ele tirou a capa de luz dEle e veio em pigmento. É o próprio Deus que mandava o mar ficar quieto. É o próprio Deus que falava, tenho fome. É o próprio Deus que chorou quando o amigo morreu. É o próprio Deus que se batizou. João Batista, me batiza, Senhor, não sou digno. Precisa, meu filho, me batiza, que eu preciso começar meu ministério. Ele que foi para o monte orar 40 dias e veio o próprio Satanás tentá-lo. Por amor a você, ele falou, arreda, Satanás, que eu tenho uma missão para cumprir e eu vou cumprir essa missão. Foi ele que lá no Getsemane chorou, Pai, eu não quero ir para aquela cruz, mas se for para ir, então me leva logo, porque não está dando mais certo eu ficar aqui. E com 33 anos ele morreu. É esse o cara que bate na porta da sua vida, do seu coração, da nossa igreja, da nossa casa, da nossa geração, desse mundo caído, para falar assim, não beba essa lata de cerveja, senão você não vai conseguir pregar naquela igreja. É esse o Deus que vem para cada um de nós, nos detalhes da nossa vida. Às vezes vem na coisa grande, às vezes vem sim, Ele, não toma esse comprimido, eu vou tomar, pode tomar que você não vai morrer. E você vive, sobrevive, e o Senhor te converte e leva para uma igreja. Como você se converteu? Porque Jesus fez muito estardalhaço na porta do meu coração. Falou assim, não faça isso, eu vou fazer porque eu vou ganhar do Senhor. Pode fazer, você não vai morrer. Como foi que Jesus bateu no coração? Está na hora de escutar o coração. Não está na hora de você voltar a ser o quente que você foi. Não está na hora de você falar, Senhor, é tua casa, pode entrar do jeito que está, Pai. E faz a festa que o Senhor tem para fazer
com a minha vida. Eis que estou à porta. Ele bate no seu coração, Ele está esperando você abrir a porta. Há tanto tempo a gente abre, às vezes põe Ele para fora e fecha a porta de novo, mas Ele está sempre ali. Hoje é dia de você abrir o seu coração. Hoje é dia de você experimentar o Senhor como restaurador, o Senhor como libertador, o Senhor como salvador, o Senhor como Senhor da sua vida. Tem alguma coisa na sua vida que você não conseguiu superar? Será que não está na hora da gente abrir e falar: Senhor, oração? Uma pessoa hoje lá, ela falou assim: pastora, eu tive uma crise de fé, eu não sei se eu vou batizar porque eu tive uma crise de fé. Eu falei: você pode batizar então porque você tem fé, porque tem crise, tem fé. Por que você teve a crise de fé? Ah, porque o Senhor não responde isso. Eu falei: não, vamos ver as coisas que o Senhor já fez pela sua vida. E aí ela falou: pastor, eu estou envergonhada, como que Deus já fez tanta coisa na minha vida, mas eu não consigo ver. Eu falei: está na hora, filha, está na hora de você esquentar o coração bastante para ferver aquela água daquela piscina lá quando estiver sendo batizada. Como foi o seu batismo? Como foi a sua conversão? Você já batizou? A coisa mais gostosa do mundo é a gente poder ser batizado. Jesus, um médico que desengana para a vida, porque eu não sei mais vocês, como aquela música, né? Para onde irei? Longe da sua presença, como salmo. Então é uma música linda que fala: quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Esse é o nosso relacionamento com o Senhor. É dessa forma que Ele quer que a gente passe esse ano, sim, bem consciente de que Ele está sempre à porta do nosso coração, batendo e nos chamando, gritando, fazendo barulho, apertando a campainha e falando: eu vou entrar na tua casa, não para julgar, mas para eu fazer uma grande festa com você, como Ele fez com Zaqueu. Como é que está a porta do seu casamento? Como é que está a porta com os seus filhos? Como que está a porta com os seus amigos? Como está a porta com a sua igreja? Como que está a porta com a sua fé? Esse é o cara. Esse amor que nós temos por essa pessoa chamada Jesus Cristo, que nos desengana para a vida, que impede nas besteiras da nossa vida que a gente sucumba, morra, que nos impede lá no momento daquele confronto da nossa vida. Onde o Senhor estava, Jesus? Onde o Senhor estava? Quando isso aconteceu, eu estava ali do seu lado, fazendo as coisas serem diferentes. Eu estava ali com você. E é tão lindo quando a gente percebe isso. É tão lindo quando a gente vê naquele acidente de moto. Podia o carro ter passado por cima da minha cabeça. Eu passei por cima do carro. Caí de cabeça, mas o carro não passou por cima da minha cabeça. Onde estava Jesus? Estava pondo juízo na tua cabeça para vender aquela moto. Não dá mais de moto. Quanto tempo demorou? Onde o Senhor estava, Senhor? Quando eu quase fui estuprada, eu estava ali te dando ideia para você convencer o estuprador a não te estuprar. Lembra? Eu falei: eu nunca falei tanto na minha vida. E convencer o cara ali, naquele lugar, sozinha, na palavra ali. E o cara ainda ficar com vergonha, pedir desculpa e ir embora. Eu quase morri com as pernas. Onde você estava, Jesus? Eu estava ali, te dando ideias para você falar na hora do pânico. Onde o Senhor estava, Senhor? Quando eu fiquei doente, que estava lá sozinha, abandonada, eu estava ali pondo uma pessoa para levar você para o hospital. Onde o Senhor está, Jesus? Está dentro do meu coração, está dentro do seu coração há muito tempo. Jesus, o médico que desengana para a vida, porque Ele diz para nós: se você aguentar, se você não ficar nem frio, não ficar morno, mas ficar frio ou quente, ou seja, ficar com sangue nas suas veias, aguentar a minha disciplina, porque eu amo, eu te darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Olha que promessa linda para a gente sair da mornidão, para a gente assumir alguns compromissos com Ele, para a gente não ter vergonha de falar dEle, para a gente se envolver como família da fé, não preocupado com o nosso
com a nossa casa que está suja, mal arrumada, mas experimentar esse amor de Jesus Cristo. Só esse amor que Ele tem por nós. O cara, o Deus que veio em forma de vida para falar o quê? Como eu venci, vocês podem vencer. Como eu venci. Esse amor que a gente não consegue, aquilo que Paulo fala, é o amor que nos constrange. E ele diz: quem poderá nos separar desse amor? Quem poderá te separar desse amor? Nem altura, nem profundidade, nem longura, nem potestades, nem anjos, nem a vida, nem a morte, nada nos separará do amor de Cristo que estamos nós vivendo como corpo dele aqui na terra. Nada pode te separar desse amor, nem você mesmo pode separar desse amor, porque ele está: eis que estou à porta e bato, e ele vai continuar batendo, e ele vai continuar batendo. Você pode mandar embora, você pode falar: não quero saber de você, mas ele continua batendo, ele continua constrangendo, ele continua amando, ele continua morrendo por nós, porque aquele preço que foi pago na cruz é aquele mesmo que nos tira desse mundo caído. Onde você quer estar quando você está bem ruim na sua vida? Onde você quer que seu filho, sua filha esteja? Onde você quer ser desenganado para a vida? É com esse amor, nesse corpo de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor. E Ele vive. Você conversou com Ele hoje? A gente parece uns doidos, né? Não, está certo, vive sim, porque eu conversei com Ele hoje. Ele vive. Então ponha as suas dificuldades, deixa o Senhor hoje dele entrar no seu coração, entrega para Ele a depressão, entrega a miséria, entrega o ouro, entrega aquilo que você está vendo, a sua certeza, as suas convicções, entrega seu relativismo, entrega a sua vida para o Senhor, porque nessa noite Ele está batendo na porta do seu coração, na porta do meu coração, que é para nos deixar limpos, de cabeça erguida, limpos como essas vestes que ele fala que ele tem. E lá em Apocalipse ainda, você vai ler lá no capítulo 20, que Paulo encontra a multidão com vestes brancas, e ele vai dizer: estes são aqueles que passaram pela tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes somos nós que vamos chegar lá. Fique em pé, feche seus olhos. Vamos fazer. Deixa o Senhor falar no seu coração. Deixa o Senhor bater na porta do seu coração. Vamos fazer a nossa oração hoje, cada um